retornando agora à segunda parte desse vídeo, que está no livro essa pregação que está no livro de Isaías 59, versos 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não ouça. Como nós falamos de Gênesis, do pecado que levou o homem à morte e do temor que o homem tem de morrer. É o que temoriza o homem, aterroriza até mesmo, porque ninguém quer morrer. Por mais que viva 100 anos, por que não, pastor? Porque o homem foi criado para viver eternamente. Deus criou o homem para ser como ele, sua imagem, sua semelhança, colocando a sua essência de vida eterna, de vida para sempre. O homem não nasceu para morrer. O homem nasceu para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, exaltar a Deus, para resplandecer a glória de Deus, porque o homem foi chamado para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas, pastor, meus amados, e há meios, como eu estava falando, muitas vezes a pessoa passa a vida toda querendo conquistar riquezas e vai passando o tempo, quando é novo, quer ficar mais jovem, mas o tempo vai acabando e a morte vem. Através do pecado, a morte se aproximou do homem. Deus colocou no jardim do Éden 2 árvores, uma árvore da vida e uma árvore da morte. E Deus disse: escolha a vida, não comeis dessa árvore, do lado da árvore da vida, não toque nela, não coma, porque se comeis, certamente morrerás. Ali estava a morte. O homem criado, o homem gerado por Deus não morreria jamais. Mas o homem gerado dele mesmo no pecado, foi quando Adão e Eva se conheceram, a sua nudez, através da desobediência, o homem começou a nascer já com a morte. Quando o homem sai do ventre da sua mãe, no normal de todas as coisas, ele já sai com a morte destinada para a carne. Através da desobediência, Deus colocou: certamente morrerás. Do pó vieste, ao pó voltarás, porque desobedeceste, porque mesmo vindo do pó, Deus havia soprado na narina do homem a sua essência da eternidade e da santidade, de separação, para que o homem não morresse, mas tivesse a vida eterna. Mas o pecado retornou o homem ao estágio do pó, e o homem haveria de morrer. No princípio, Deus ainda deu uma vida bem longa ao homem. O homem chegou a viver 960 e os quebrados, que foi o mais velho, Matusalém. Eu não tenho gravado na minha memória o tempo exato. Eu sei, mas não tenho gravado. Eu estou te dando para vocês, amados, a base, 960 e alguma coisa. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Muito tempo, né, igreja? Muito tempo. Nós estamos no ano hoje, 2018, após Cristo Jesus ter vindo a esse mundo, nos resgatar do pecado. E o homem vivia quase 1000 anos, que seria agora a 3ª geração do homem, né? Se fosse comparado, nós já estamos no século XXI. E geração, botando para 70 anos, dividindo esses 2018 anos, quantas gerações já se passaram. Então o homem perdeu, mesmo no pecado, quando ele caiu, Deus ainda deu
um tempo longo. Mas cada vez o homem pecou mais. Quanto mais tempo foi dado ao homem, mais ele ficava soberbo e não aproveitava o tempo para se chegar mais para Deus e morria ainda no pecado. E Deus foi diminuindo, caiu para 120 anos, e depois com Moisés chegou a 70, 80 e já cansados. E nós estamos vendo esse cansaço, passando dos 70, dos 80, né? Geração forte e robusta. Então, meus amados irmãos queridos, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O que nós devemos fazer agora, vamos para esse modo, para esse lado, para nós não ficarmos atemorizados e aterrorizados com a morte, que a morte é certa, ninguém quer morrer, mas é certa, nós morreremos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Está lá em João 3,16. Isso é o resgate para o homem da vida eterna. Amém? Todos nós viveremos eternamente. Eu quero abrir agora esse esclarecimento para vocês. A carne ao pó voltará, mas a alma, a vida, a essência de vida de Deus, mesmo com a morte, ela é eterna, porque essa essência saiu de Deus e ela se forma no nosso viver, no nosso dia a dia, a qual nós vivemos nessa terra. A nossa alma, como alguns chamam, nosso espírito, outros chamam dessa maneira, é a vida, a essência de vida. A vida na carne é o sangue que move o coração e move toda a carne através do coração, bombeando o sangue para que as células se formem, aquele corpo se mantenha e vá morrendo aos pouquinhos. Por causa do pecado, a idade vai chegando, a enfermidade normal da velhice, que é uma enfermidade. Mas a nossa alma, o nosso espírito, como vocês quiserem, a essência que Deus nos colocou para ser igual a Ele, para termos sabedoria, né? Porque vida os animais também têm, mas não tem a consciência, a sabedoria, a escolha, que é o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? Isso é que é eterno. Se forma em nós, ou na bondade ou na maldade. Na bondade, nós tornamos a árvore da vida, que é a parte boa que Deus plantou no Jardim do Éden. E na maldade, nós voltamos à desobediência de Eva, que é a árvore do fruto mau, a árvore da ciência, do bem e do mal, a qual Eva foi tentada, comeu e deu a Adão. Se nós vivermos na bondade, que é a essência da vida, que é Jesus, a qual ele coloca, eu sou o pão da vida, né? E quem comer desse pão não terá mais fome, né? Não morrerá mais. Ou nós continuamos na desobediência, no fruto da morte, que é os frutos maus, e vamos ser condenados com aquele que faz parte da árvore da ciência do bem e do mal, a qual induziu Eva a desobedecer e comer daquele fruto proibido. E a Bíblia diz que Satanás, ao ser expulso do inferno, que é essa essência do mal, desobedecendo a Deus, querendo ser mais do que Deus, querendo usurpar o trono de Deus, e que o Filho de Deus, a árvore da vida, a essência da bondade, da vida, já o venceu vindo a esse mundo, porque Jesus veio ao mundo para vencer o diabo, para desfazer as obras do diabo, né? Foi para isso que ele veio. Ele diz, o inimigo veio matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida e vida com mudança. Então cabe a nós, meus amados, escolhê-lo,
Porque se nós não estivermos com ele, ele já venceu Satanás e já o condenou ao lago de fogo para que ele fique lá, sofrendo eternamente com aqueles que o seguirem. E será lançado no lago de fogo o diabo e todos os seus seguidores, todos os seus adeptos, aqueles que se alimentarem da sua maldade. Então, nessa madrugada, eu estou te convidando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, saia da essência do mal, aceita Jesus Cristo, meu querido, porque as vossas iniquidades fazem divisão de vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. E como você vai poder viver eternamente se somente há eternidade, gozo celestial com Deus na eternidade, das maravilhas que Deus promete, dos tesouros que Deus promete, não de riquezas palpáveis, mas de alegria, de felicidade, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem fome e sem morte. Você quer viver para sempre? Aceita Jesus Cristo, que está escrito no Isaías 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados que não possam vos ouvir. Então ele está sempre pronto a te ouvir, mas as iniquidades que não deixam de ser pecado fazem divisão entre vós e vosso Deus. Se limpa do vosso pecado, limpai as vossas mãos pedindo perdão, se esvaziando de tudo que não presta, dos pensamentos mundanos, da carnalidade, porque tudo isso veio através do pecado, a ganância, o ódio, a ira, a prostituição, né? As vontades sexuais das pessoas se difamarem em várias coisas aí, como nós estamos vendo agora, o sexualismo, lésbicas, isso tudo é a parte do pecado que faz encobrir o rosto de Deus de vós. Largai tudo isso, as luxúrias, as vaidades, que você quer ser mais do que os outros, pisar nos outros, isso com a vida curta. Imagina se tivesse a vida eterna. Uns seriam os senhorzinhos e os outros escravos. Meu Deus, veio do céu, meu Jesus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, deixou tudo, todo o seu apogeu, veio ao mundo como dono do ouro e da prata, como dono da vida, e ele não nos escravizou antes, ele nos libertou, ele não nos aprisionou, ele não nos cobrou nada como muitos têm cobrado aí no Evangelho, é tudo de graça, a porta da graça está aberta, mas nós temos que se arrepender dos nossos pecados, nós temos que limpar as nossas mãos da nossa maldade, do sangue que está nas nossas mãos, que é a vida que foi derramada pelo pecado, que nós éramos eternos, e nós nos sujamos as nossas mãos com sangue, que é a nossa própria vida, a vida do nosso próximo, com o pecado. Vamos voltar às raízes, amados. Vamos nos libertar, vamos aceitar Jesus Cristo, ler a palavra, se direcionar para o céu, porque aqui não é nosso lugar, aqui não é a nossa casa, não é a nossa morada. Nós fomos criados para viver no paraíso, ao lado de Deus, estar face a face com Ele, como Adão e Eva estavam, conversar com Ele, ser amado diretamente por Ele, abraçado. O amor de Deus está sobre nós. Mas não há essa particularidade, porque nós ainda vivemos num mundo e nesse corpo que ao pó voltará, que só vai herdar a vida eterna após a ressurreição num corpo incorruptível. E aqueles que estiverem vivos serão transladados para ter um corpo incorruptível, porque carne e sangue não herdarão o reino do céu. Então haveremos de essa carne voltar ao pó. Isso é certo, meus amados. Não estaremos mais nessa terra, mas é certo que a sua alma, a sua essência que é eterna, ou ela estará lá no fogo do inferno, com Satanás e seus adeptos, no lago de fogo onde foi criado, ele foi condenado por Jesus, ou nós seremos ressuscitados por Jesus, ou seremos transladados no dia da volta dele, e seremos levados para estar de novo no paraíso, para viver eternamente com o Pai, como filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus, nós seremos igual a Ele, para herdar o reino do céu, para vivermos a eternidade no gozo celestial. Amados, não queira sofrer, negue-se a si mesmo. Jesus disse que quem quiser vir após mim,
Nega-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Toma essa decisão quando ouvir esse áudio. Você que é crente, toma essa decisão de se consertar. Recebe essa palavra, seja abençoado em nome de Jesus.